Tudo bom? Bom, é hoje, né? Hoje é a segunda lei aqui do Deepak Chopra, das 7 leis espirituais de sucesso. E aí você pode pensar assim, mas tem tantos livros, tem tanto ensinamento, por que que isso vai dar certo agora? Exatamente porque tudo começa com o primeiro passo. No caso, o segundo passo, né? E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente toma conhecimento de algum assunto de suma importância, mas a gente simplesmente engaveta aquilo. A gente põe num compartimento da mente da gente e não mexe mais. Fica como um wishful thinking, né? Como aquele pensamento que a gente gostaria que fosse realidade. E os paradigmas estão tão fortemente enraizados naquilo que a gente pensa que a gente não consegue pensar fora da caixa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo aqui. A gente vai fazer elucidar as questões, né? Lógico, com as minhas palavras, mas que a gente tem que, para crescer, tem que ser nos ombros de gigantes, né? Então a gente pega esse povo que é muito bom, que estudou, que ainda trabalha, que ainda faz coisas boas, a gente correlaciona. Então, de tempos em tempos, a gente pega um livro, pega um autor e vai destrinchando ali o que ele falou, o que ele fez. E feito isso, a gente vai colocando em prática. Quando você tem diversos pontos de vista, você está alimentando a sua rede neural. Então você vai compartimentar em uma rede neural umas coisas, na outra, ou na mesma, né? São avizinhadas. Não sei se tem essa palavra, mas quando você tem assuntos correlatos, eles ficam próximos, porque a memória trabalha por associação. Então é assim que seria armazenada a informação, segundo o que a gente tem conhecimento hoje, né? Porque está tudo tão meio que caindo por terra. Mas vamos lá. Então, a gente vai praticar, a gente vai pegar diversos ângulos da mesma questão, que é o que a gente tem feito. Se vocês derem uma olhada lá no desafio de 21 dias, é um compilado ali. Ali não vai nenhum autor específico, mas diversos, e a tela mental, a mentalização. Essas 7 leis do sucesso é parecido também, mas é na visão que esse autor aqui, o Deepak Chopra, conseguiu sintetizar, né, segundo o aprendizado dele, e dá tudo no mesmo, só que com enfoque mais por um ângulo de visão ou para outro. E o importante, super importante, que além da gente armazenar de diversos ângulos e fortalecendo o nosso sistema mental e também das emoções que vêm junto, né, com eles, é a gente colocar em prática, porque de nada adianta, galera, a gente pegar conhecimento e engavetar, como eu falei. Então, vocês vão, ai, que bonitinho, né? Tem conhecimento. Então, você, todo mundo, a gente tem mania de fazer isso, né? Mas a gente não vai fazer mais, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, depois vai praticar, e depois vocês vão praticando em casa, né? Quer dizer, vocês já estão em casa. Mas eu digo, depois que a gente acaba isso aqui, vocês têm a chance de continuar praticando. Vamos lá. Olha, o que é a primeira lei do sucesso, né? O que a gente viu no vídeo passado aqui, né? Então, a lei da potencialidade pura, que tá aqui no índice, né? Ó, não vai aparecer direito aqui, né? Mas tá bom. Essa lei da potencialidade pura significa o quê? Que a gente, quando entra nela, é só uma revisãozinha, tá? Pra gente não se perder. Quando a gente entra nessa lei da potencialidade pura, quando a gente manifesta isso, porque diz que nós somos parte disso, nós somos essa potencialidade, nós não como ego referência, mas como o eu sou. Então, quando a gente entra dentro de nós mesmos, né? Quando a gente vai no silêncio absoluto, a gente sai daquela coisa da crítica, para não ficar indo em dois polos, em direções opostas. Quando a gente fica no silêncio, não só de se abster de palavras, mas no silêncio mental. Quando a gente entra em meditação de forma constante, a gente aprende a fazer uma limpeza, e não só fazer uma limpeza daquele lixo mental que a gente produz, como a gente toma as rédeas da nossa mente de volta, a gente assume o controle, porque a gente precisa ainda na fase que a gente está de educação em duas coisas principais, diversas outras também, né? As duas coisas principais aqui prestar atenção no que a gente pensa, não deixar a mente descontrolada como se ela não fosse ninguém. Tal qual nós educamos nossas crianças, a gente tem que educar a nossa mente, né? E aí, além disso, além da gente educar a mente, a gente tem que educar as nossas emoções. Porque a desidentificação com as emoções vai fazer com que a gente não acesse pura e simplesmente qualquer emoção e se deixe controlar por elas. Então, uma pessoa que é controlada pelas emoções e pelas ideias, ela é um fantoche
na mão de qualquer pessoa. Ela é um fantoche do sistema, ela é um fantoche de forma coletiva de qualquer agrupamento de pessoas. Ela é alguém que vai ser facilmente manipulada e que nunca vai atingir os seus objetivos, as suas metas, né? Então, presta atenção, foco, é para você que eu tô falando. Para você e para quem acha que tem que dar também esse vídeo, né, para prestar atenção. Porque a gente veio aqui para ser feliz, galera. Aí você fala assim, mas a gente veio para ser feliz, pronto, acabou. E existem vários tipos de felicidade. Como assim, né? É que, na realidade, eu não tô falando da autoindulgência. Eu não tô querendo dizer, né? Não quero dizer, eu não quero manifestar uma ideia ligada à felicidade como hedonismo, como algo que eu estou fazendo todas as alegrias para mim e não estou me importando com o resto, que eu acho que isso aqui é um parque de diversão. Não, muito pelo contrário. A felicidade genuína não é um estado de gestação além da lenda. A felicidade mesmo é algo, né? Você fala, eu tô muito feliz, eu tô exaltante, eu tô... Agora, quando você tem uma felicidade constante, quando você tem uma alegria constante, então você tem a bem-aventurança. E outra coisa, e a felicidade maior que existe é quando você é leal a você, quando você é fiel aos seus princípios, quando você realiza o que você veio aqui realizar, né? E aí, se você está fazendo isso, você inevitavelmente está fazendo bem para os outros. Se você veio fazer o que você veio realizar. Não me entenda mal. Se você estiver ouvindo o seu ego, que é o ego referência, você pode estar fazendo diversas coisas erradas e estar contente por isso, contentinho, feliz, alegre, mas feliz, de fato, você não tá, porque quando você põe a cabeça no travesseiro, se você estiver fazendo essas coisas erradas, né? Vamos supor que você é bandido. Não tô querendo recriminar ninguém, tá? Mas tô falando que você estiver fazendo alguma coisa que não está sendo legal com a sociedade, você está indo contra você mesmo quando você vê de forma coletiva, ainda que você não tenha essa compreensão ainda. Então, quando eu falo de felicidade, é você ter você está ouvindo a sua alma, você está ouvindo o espírito, você está ouvindo a unidade. E aí, então, quando você está fazendo isso que você veio fazer aqui, não tem como dar errado, porque a sua vontade genuína, a vontade genuína da sua alma é condizente com a vontade do espírito, porque cada um veio aqui para tocar um instrumento nessa grande orquestra da vida. E aí todas as coisas serão acrescentadas, né? Então buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras lhe serão acrescentadas. O que significa isso? O que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o reino interior, porque o meu reino não é desse mundo, né? E aí como é que a coisa se passa? É só no silêncio que você pode ouvir, né? Então, e a gente é parte disso. Então, como é que você faz para se reconhecer como filho de Deus, né? A gente tem essa filiação, mas a gente reconhece ou a gente nega? A gente vive pelo espírito, a gente vive pelo ego. E o que é viver pelo espírito? Porque tem muito dogma, tem muita coisa que faz com que a gente tenha raiva de ouvir isso, que parece que a gente está negando a nós mesmos, mas não é. Quando a gente sai do domínio dos outros e verdadeiramente vem de uma forma elucidada para entender a questão da espiritualidade, a gente vê que a felicidade é uma coisa, é um direito inato. E ouvir a alma ligada ao espírito, que a tudo da vida, não é nada que você tenha que se negar a você mesmo. E não tem um modelo pré-determinado. Todos os seus desejos, todas as coisas que você precisa fazer, você vai fazer. Você não precisa doar todas as suas coisas para estar ouvindo o espírito. Cada um veio para tocar um instrumento. Mas tudo bem, depois a gente fala sobre propósito, porque hoje não é o dia de falar de propósito, mas eu acabei me empolgando. Se tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente fala mais. Mas a questão é que realmente não é propósito hoje. E isso está ligado, o que eu estava comentando agora é propósito e Dharma, que a gente vai falar num outro encontro, né? Não nesses vídeos. Mas vamos então direto aqui, que eu já fiquei falando 9 minutos, mas estava retomando um pouquinho da potencialidade pura, de todas as coisas que a gente pode fazer. Então a gente entra pelo silêncio, né, na potencialidade pura, não julgamento, e uma terceira coisa aqui, para mostrar a mão, né? A terceira coisa aqui é a meditação. Essas práticas constantes, elas vão permitir que a gente tenha facilidade de intencionar, que vocês vão ver mais para frente, colocar a intenção no campo unificado. E aí, quando a gente coloca a intenção no campo unificado,
com a mente tranquila, é que tem a chance de tudo florescer, de acordo com a nossa atenção focada e intenção que foi plantada. Se a gente ficar muito assim como, né, olhando para todos os lados e sem essa paz que o silêncio, a meditação e o não julgamento vão propiciar, então a gente vai se perder na beleza do caminho. Então por isso que é muito importante, volta lá, você não viu, volta para ver a primeira, né, a primeira aula. Então foi válido. 10 minutos aqui de lembrança, rememoração e alguma coisa a mais. A segunda lei, galera, é a lei da doação, né? Então, daí você fala, o que é essa lei da doação? O universo, ele opera através de trocas dinâmicas. Nada é estático no universo. Não existe essa coisa do universo parar e descansar. Não descansa, não. Fez o universo, descansou não sei em que dia. No sexto dia, no sétimo dia. Mas eu não quero falar aqui contra a religião, não é nada do gênero, mas a gente sai daquela coisa da metáfora e a gente verdadeiramente vê e para observar. Existem ciclos na natureza, assim como as estações do ano, né? Por outro lado, nada está estagnado, tudo está vivo o tempo todo. Você pegar uma comida, por exemplo, e você colocar no congelador, você vai ver que as moléculas, elas nunca param. Uma comida, ela vai putrefando. Algo vai fermentando, né? Que você quer um fermentado, vai fermentar numa velocidade mais baixa, né? Essa multiplicação dentro da geladeira do que fora, no ambiente quente, que vai ser bem rápido. Se você intenciona fazer um queijo ou uma bebida fermentada, então você vai deixar no calor, mas você vai ficar ali prestando atenção. Se você colocar no freezer, vai demorar mais ainda, mas não significa que não vai haver todo o processo. Então, todas as coisas, eis que renova todas as coisas são renovadas. E aí você fala, mas isso tá morrendo uma coisa para nascer outra. É morte efetiva ou alimentação com micro-organismos para o nosso corpo naquele estado adequado que a gente deixou, né? Aquela substância. Então, nada para, nada cessa. A natureza está o tempo todo. O nosso cabelo não para de crescer. A gente não tem que parar para pensar como a gente está respirando, a gente não para respirar. Imagina se fosse assim, a gente dormisse e falar, vou parar de respirar um pouquinho. Tô cansada, pulmão. Não quero trabalhar mais. Você morre. Você não pode falar isso. Coração pode parar de bater? Não pode. Quando você tá aqui, ele bate. Cabelo não deixa de crescer, a unha não deixa de crescer, a grama não deixa de crescer, né? Então a vida se renova o tempo todo. Todas as trocas são constantes, todas as trocas, tudo é troca, né, nessa vida. Então morre um para nascer o outro, um que alimenta o outro e assim vai. Então a natureza, ela é dinâmica e a prova viva, e nós fazemos parte disso, de que existe um fluxo constante. E o dar e o receber são só duas facetas do mesmo processo, que é esse fluxo que não para, né? Então o Deepak Chopra, ele fala assim, que a lei da doação, ela poderia ser chamada também a lei do dar e receber, né? E aí aqui tem um segredo muito interessante, que eu guardo isso pra mim, que é assim, você quer alguma coisa, puxa vida, eu quero alguma coisa, mas eu não tenho. E agora? Não tenho, como é que eu faço? Se você se entender na carência daquilo, você não vai ter mesmo. Você tem que proporcionar para os outros aquilo que você mais deseja, dar para os outros aquilo que você não tem. Aí você fala, mas como assim? Parece ilógico, irracional. Aquilo que você deseja, você tem que entender, não é como eu não estou dizendo de dízimo ou nada que o valha, mas, por exemplo, as coisas que a gente pode doar não são só as coisas materiais. E aí, por exemplo, eu estou precisando ganhar mais dinheiro. Então, você ensina as pessoas como ganhar mais dinheiro. Se você ensinar a lei da prosperidade para as pessoas, você vai ser a primeira a ser próspera. Você vai ser a primeira a ter essa prosperidade de volta, né? Então, assim, em todas as áreas, eu quero amor, eu me sinto muito sozinha. Você vai até os lugares e eu assisti uma palestra em São Paulo do Pat Adams, eu acho que eu até falei em outro vídeo, que aquilo me marcou bastante. Não sei se vocês viram O Amor é Contagioso, um filme com Robin Williams, salvo engano, acho que foi, né, o ator principal. E aí era um cara que ele queria se matar, se suicidar, é uma história verídica. E aí ele encontrou na medicina uma razão para viver, né? Depois de ter... e não só isso, mas como ele praticava as coisas. E ele, até hoje, eu acho que ele tá vivo, né? Mas ele se veste de palhaço só para alegrar as pessoas, né? E ele faz muitas coisas boas. Então,
ele veio ensinar nessa coisa assim de cada um vem e mostra alguma coisa pra gente. Ele sempre estava disposto a dar alegria para as pessoas, por isso ele se fez de palhaço, né? Ele encontrou uma razão para viver. E então a gente tem que doar, se doar. E aí existe uma sugestão do Deepak Chopra, desculpa, gente, do Deepak Chopra, que ele fala assim: você todos os dias se coloca para doar alguma coisa para as pessoas. E não pense em coisas materiais, pode até ser coisas materiais, mas você pode doar um sorriso, você doa um elogio. Quantas pessoas têm capacidade de elogiar umas às outras porque estão ainda no nível da competição? É tão gostoso elogiar, é tão gostoso olhar para o outro e ver que o outro pode fazer coisas que eu ainda não posso. É tão bom saber que a humanidade toda é maravilhosa e cada um pode fazer alguma coisa. E que sejam coisas boas, para que um possa complementar o outro, para que eu possa ensinar para aquele que não sabe o que eu sei, para que eu possa aprender com o outro que sabe. Tem coisas que eu nunca vou fazer, mas me felicita, me deixa contente. Eu adoro cantar, eu gosto de cantar, mas tem gente que tem uma voz invejável, a minha voz tá boa, tá ok, né? Mas não é essa voz, assim. Aí você tem gente que canta deliciosamente bem, com técnica, com alma. E eu amo ver isso. Eu amo ver aquelas pessoas que chegam naqueles shows assim, você não dá nada e a pessoa começa a cantar. Só, gente, que delícia. Então eu me felicito por essas pessoas, eu me alegro, eu tenho vontade, às vezes eu choro, assim, sabe? Então a gente tem que ter isso. E aí você cumprimenta o outro, sabe? Dá um elogio. Às vezes a gente se fecha e não consegue sair de dentro de si mesmo, né? E não é nem maldade, e os outros podem interpretar de uma forma negativa, inadequada. Ai, desculpa, eu vou pegar uma água aqui. Mas não é isso, né? Às vezes a gente está tão voltado para dentro da gente que a gente se fecha num casulo. Tomar água, peguei, não tô tomando, né? Mas a gente tem que entender a importância de sair do casulo e olhar para as pessoas, né? Olhar no olho, deixar de ter essa timidez. Eu sou uma pessoa tímida por natureza, não sei se parece, mas eu sou. Então, muitas vezes eu tô mais fechada. E não porque eu não gosto, porque eu tenho uma coisa assim de gostar muito das pessoas, mas porque eu não consigo sair do casulo tão fácil, né? E aí eu tenho que me forçar um pouco a isso. Mas eu acho tão gostoso quando eu tenho uma troca de olhar com as pessoas, quando tem um sorriso, né? Uma vez eu fiz workshop de palhaço, inspirada no Prateados. E aí eu vi que era difícil ser palhaça, não era fácil, não. Então, é uma coisa difícil. Tem coisa que a gente acha que é simples, mas não é. Mas foi tão bonito que eu achei, porque era a sua subjetividade comunicando com a do outro. E conforme a gente ia andando nos lugares, você tinha que fingir uma brincadeira, como se era assim, por exemplo, um basquete imaginário, qualquer coisa que você estivesse fazendo. E quando você encontra com as outras pessoas, um começa a participar daquela imaginação. Então isso diz que é um jogo para o palhaço. Foi divino, encantador, assim, amei ter essa experiência. E aí ele fala, né? Como que você reage quando você anda na rua, quando você olha para as pessoas, né? Você olha nos olhos ou você não, você ignora. E a gente tem ignorado tanto uns aos outros, né? A gente tem feito isso, a gente tem se fechado com medo das pessoas, a gente tem erguido barreiras, muralhas. E eu até entendo que em certas situações a gente tem que ter uma precaução, você não sabe, né, se todo mundo tá ali, como que tá. Então eu entendo isso. Mas é em todas as ocasiões ou a gente está se fechando para tudo quando não há essa necessidade. A gente pode oferecer um abraço, uma oração em silêncio, né? Um sorriso, uma vibração que a gente mande, uma flor. Ele fala também no livro, ele fala, se você vai para casa de alguém, sempre leva alguma coisa. Não precisa ser material, pode ser um bilhete, um elogio, um agradecimento por estar recebendo e qualquer coisa, né? Tem até um ditado que diz, né, fulano era tão rico, mas tão rico, aliás, desculpa, ao contrário, né? Fulano era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro para dar. Então, é isso, sabe? Não é tudo, as coisas não são só dinheiro, não se resumem só dinheiro. A gente verdadeiramente necessita disso. Mas o quanto, né? O quanto a gente não precisa de outras coisas até para que a gente possa prover. Porque quando você está muito lá embaixo, você não consegue ter a força suficiente para enxergar caminhos para poder prover para você e para os seus.
E quando você vai se reerguendo, você consegue ter uma postura diferente diante da vida e a vida sorri para você. Você interrompe o fluxo do dinheiro quando você começa a entesourar as coisas. Pelo medo você guarda. O medo é ausência, o medo quebra o fluxo. E esse dar e receber, essa lei da doação, ela funciona em todas as coisas, prosperidade em tudo. Né? Então, a gente não pode quebrar esse fluxo que a gente tem. E a gente pensa normalmente no dinheiro, mas isso se refere à saúde, isso se refere a relacionamentos, isso se refere a tudo, tudo, tudo na nossa vida, né? Vamos ver mais coisa que ele fale que seja interessante aqui. Quando ele fala da natureza, que eu já falei para vocês, que é uma troca harmoniosa e que não cessa, né? E quando a gente, o que o dinheiro é um símbolo também da energia vital. Então, o que é energia vital? Tá tudo circulando, tá tudo efetuando trocas. O nosso corpo está fazendo uma troca com o corpo do universo. A nossa mente está em constante comunhão com a mente cósmica. A nossa energia é uma expressão da energia maior da grande vida. Então, tudo isso nos mostra que a gente tem consciência de uma pequena fração que está aqui na terceira dimensão. Da mesma forma, se a gente parasse e pensasse na primeira e na segunda dimensão, né? Os seres que estão na primeira dimensão não podem nem imaginar as outras. E assim vai indo, a gente pode abstrair certas coisas, as palavras são pobres para explicar, mas só a experiência nos traz coisas que podem elucidar um pouquinho aquilo que a gente ainda não tem a capacidade de conceber por inteiro, mas só frações disso, né? Olha que legal, que louco. Bom, que mais que a gente pode falar aqui? Dinheiro sendo um símbolo, né? E da energia vital que a gente troca e que não pode parar, porque é um fluxo contínuo, assim como o sangue não pode parar de correr pelo nosso corpo em momento algum, senão ele vai virar um trombo, né? Vai dar tudo errado. Então a gente não pode interromper a entrada do dinheiro, nem entrada nem saída, a gente tem que manter a circulação. Pagar com felicidade, uma coisa que a Seishinoye ensina também, é você saber receber e saber pagar. Paga com alegria, você proporciona. E isso é o que o Deepak fala também, que quando a gente vai, como que a gente faz para multiplicar isso e para a gente estar no fluxo? Quando a gente for dar alguma coisa para alguém, tem que ser de forma desinteressada e isso tem que proporcionar felicidade para ambas as partes. E aí ele fala que isso não se restringe só ao dinheiro, mas a todas as coisas. E quando a gente para e pensa no dinheiro, e tá fazendo propaganda, não é? Ele não tá falando aqui sobre você dar dinheiro para ninguém, ele fala até de você ensinar as pessoas, se você está precisando, como ganhar, né? Então, eu estou precisando aprender como ganhar mais, ou fazer a coisa fluir na minha vida, vou pegar pessoas que queiram e vou poder colocar algum conhecimento, né? Que elas também estejam dispostas a aprender de acordo com a capacidade de cada um, tanto de quem dá quanto de quem recebe, a ensinar a ganhar mais, né? A ter mais dinheiro para poder ter mais prosperidade, né? Daí ele fala que, da mesma forma, todos os relacionamentos são baseados no dar e receber. Então, tem horas que você recebe, tem horas que você dá. Se esse equilíbrio ele é prejudicado, se você dá muito mais do que você recebe, esse relacionamento não vai para frente. Se você recebe muito e não dá pouco, e dá pouco, também da mesma forma. Então, a circulação dessa energia, desse fluxo de energia vital é o segredo, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Que poderia ser interessante para dizer. Quando eu fiz algumas anotações aqui, né, que é interessante para ler. Quando você sabe dar aquilo que você procura, você está ativando e coreografando a dança com movimentos primorosos, energéticos e vitais, que constituem a eterna pulsação da vida. Tem coisa que eu acho tão bonita, né? Porque normalmente eu coloco minhas palavras, a minha interpretação, mas tem umas frases que são, assim, muito boas, que é do Deepak Chopra. O que mais que a gente pode falar? As dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço e amor são as mais preciosas e não custam nada. Não é lindo isso, gente? Olha só, a gente está tão preocupado com a sobrevivência que a gente esquece do principal, né? Quantas vezes você se lembra, né, de dar um abraço, um beijo no seu pai, na sua mãe?
no seu amigo, ligar, né? Hoje ligar é uma coisa totalmente awkward. É raro a gente pegar o telefone para ligar e normalmente é só mensagem. Quando manda mensagem, tá todo mundo tão ocupado, não dá para culpar as pessoas, mas o quanto a gente para e pensa e faz essas coisas, né? A gente faz um ato de amor para os outros. O que mais que tem interessante? Aí ele fala que quando você faz isso da prática diária, imagina, coloca essa prática diária na sua vida, né? De cada dia, todo dia, você vai dar alguma coisa para as pessoas, né? Quanto mais, melhor. Mas não significa você pegar e ficar doando as coisas que você tem. Significa você dar um sorriso, um elogio, você pode até dar alguma coisa material. Mas o principal é você estar nesse espírito de fluxo, de doação e saber receber também. Quando você começa a fazer isso, o universo começa a sorrir para você, as oportunidades vêm e você vê que aquela lei que estava estagnada, parada, ela entra em ação, porque você começou a doar e doar do seu coração, né? E quando você faz isso, então, e você sabe receber também com gratidão e felicidade, não se sente humilhado, não se sente para baixo, mas você sabe que tudo é um fluxo que você dá e recebe, né? Então você está sempre nesse fluxo e com contentamento, com alegria de fazer isso. O universo ele vai te dar mais coisas, você vai ter cada vez mais confiança, você cada vez recebe mais oportunidades e possibilidades de realização e diante dessa situação toda, você também vai ter mais coisas para poder continuar nessa roda, né, nesse movimento todo. Então agora a gente está terminando essa explanação, 26 minutos. Eu só vou concluir aqui para vocês que ele fala sobre. A gente até falou sobre as coisas que era para fazer, mas resumindo aqui, finalizando, que ele fala que a aplicação da lei da doação, dar um presente a todos, em todos os lugares, né, e a todas as pessoas que você encontrar. E isso pode ser, eu falo assim, mas como é que eu faço? Porque eu não vou ficar pensando em tudo, eu nem sei o que eu vou encontrar. Então imagina que cada pessoa que você encontrar, você dê um sorriso, né? Você dê uma oração silenciosa, você puxa a porta para a pessoa passar, né, na sua frente. Então você está pensando como eu posso, o que eu posso fazer por você, né? Coisas simples, singelas e que vão fazer a diferença no seu dia, né? Aí você receber agradecido todas as coisas, né? Todas as dádivas. E aí não precisa ser necessariamente de uma pessoa, mas pode ser, por exemplo, o que a natureza também nos oferece, porque a gente para muito pouco para perceber isso. Então, olhar quando o sol está nascendo, olhar quando o pôr do sol, né, está acontecendo, para você ver todas aquelas cores e você ter um sentimento de gratidão pelo Criador, por te proporcionar aquele espetáculo, tanto da vida, né, porque o sol é vida e faz com que as plantas floresçam, com que a gente tenha os alimentos, com que a gente tenha possibilidade de sintetizar a vitamina D, possibilidade de se aquecer e não morrer de frio, né? Porque a Terra tem a temperatura ideal por causa do Sol. E por aí vai, os pássaros que cantam. E tem gente que tá com raiva porque o pássaro tá cantando na janela. Mas já pensou se o pássaro tivesse um som de motosserra, né? Então é uma belezinha você começar a ouvir todos os sons e diferentes. Olha que maravilha quando você vai fazer uma meditação e você tem diversos pássaros cantando, um riacho, você sente aquela água caindo, olha que gostoso. Então é tudo isso, a gente agradecer, sentir, tá no sentimento de gratidão, né? Pela natureza, pelo que as pessoas podem nos proporcionar, pelo que a gente pode proporcionar de volta, nesse fluxo constante de equilíbrio entre dar e receber, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e não acabou não, tá? Agora a gente vai para a segunda parte do nosso encontro, que é a parte da meditação. Melhor hora, tá bom? Eu vou desligar aqui, não vai embora, porque vocês vão, na sequência aqui, vão ter a meditação, tá? Ó, beijo para vocês e até daqui a pouco, até alguns segundos. Muito bem, chegamos agora a uma parte muito gostosa do nosso encontro, que é a segunda parte, a parte da meditação. Então respirem de forma gostosa, colocando para fora todo aquele acúmulo de lixo que foi provocado por você em resposta a situações que não te agradavam
E tá tudo certo, quanta coisa a gente vai carregando de forma desnecessária. Vamos fazer assim agora, vamos girar o pescoço. Tem um cachorro aqui que tá querendo fazer o mesmo, é a Alice. Mas ela não sabe meditar enquanto nasce cachorro. Então vamos lá, gira todo o pescoço, tudo para a direita, vai até o alto, devagar, e a gente vai dando a volta inteira, completa. Agora a gente começa a girar do outro lado. Gira o pescoço e você sente uma coisa boa enquanto gira, porque estava tenso e vai tendo relaxamento. E agora pode esticar os braços para cima e abre os braços. Sentindo, começa a girar agora os ombros para trás e solta o pescoço enquanto gira para um lado e para o outro. Solta o ombro. Agora para frente. Solta e deixa o corpo vir para frente com os braços e as mãos. Volta para trás, cabeça joga para trás. Solta as pernas para frente, estica, gira os pés para a direita, os dois ao mesmo tempo, e para a esquerda. E agora solta todo o corpo. Solta, solta, solta. E esses movimentos todos vão ajudando no relaxamento que a gente vai fazer na sequência. Escolham essa cadeira gostosa. Eu fiz sentada, esqueci de avisá-los, mas não importa como vocês fizeram. Esticar todos os músculos e soltar o corpo. E agora a gente vai para o nosso relaxamento, para fazer a meditação. Se o cachorro aqui deixar, não sei se vocês têm um cachorro que chora aí, mas a minha tá terrível esses dias, não se sabe que tem. Então vamos lá, é um ambiente gostoso, com a luz baixa para não incomodar. Avise a todos que esse momento é seu, único e exclusivamente seu, e de quem com você queira participar. Escolha esse canto, pode ser sempre o mesmo, e se não for aquele que você se dedica à meditação e oração, pode ser um lugar que você saiba que não vai ser incomodado. O que é necessário, além do silêncio e da paz, é que você tenha uma cadeira de espaldar reto e que você possa encostar todas as suas, de forma completa as suas costas, e que a lombar fique retinha e bem conectada, para que você não sinta desconforto mais tarde nem na hora que pratica. Eu recomendo essa posição para quem está acostumado a fazer no mate, sentado de pernas cruzadas, é super adequado. É que nós, sendo ocidentais, nem todas as pessoas estão habituadas a fazê-lo, né? Diz que eles fazem aquela posição justamente para não ter um conforto tão grande, mas conseguem dominar, né, a mente e ficar sem problema na posição que é de praxe. Por outro lado, nós que não nos habituamos a fazer isso sempre, não há mal nenhum, né? Pelo contrário, eu aprendi com 15 anos de idade a fazer meditações numa cadeira de espaldar reto. Desculpa, galera, eu estou procurando a música enquanto falo com vocês e entrou um som aqui muito alto, né? Então, peço desculpas. Mas seguindo nas explicações, então, se vocês estiverem na cadeira, encontre um chinelo ou um calçado, mas o adequado é que vocês tenham algo, né, um tecido, seja um carpete, seja o que for, que vocês possam deixar os pés não direto no chão para não sentir aquele gelado, mas que esteja com uma meia e em cima de alguma plataforma, alguma coisa, para que o conforto não seja interrompido. Pode pegar uma mantinha se estiver um pouco frio, porque assim vocês mantêm a temperatura do corpo, que normalmente cai quando a gente se coloca a fazer a meditação. Outras coisas que vocês podem se lembrar é de estar com uma roupa confortável, né, uma calça de moletom,
E se não for assim, também não tem problema. O importante é que não esteja nenhuma roupa apertada que te cause desconforto, né? Mas em lugar que seja uma roupa bem gostosa. A luz tem que ser baixa se vocês quiserem harmonizar. Quanto mais sentidos que sejam harmonizados, conforto, mas não conforto extremo, para que vocês não durmam, é adequado, interessante. Toma um pouco de água, vê se precisa ir no banheiro, para que também não seja um problema ter que levantar no meio da meditação. Se tiver um incenso e gostar disso, é bem interessante também acender um incenso, mas deixar também a janela um pouquinho aberta para não ficar, você não morrer sufocado pelo incenso, né? Eu adoro incenso, mas sempre deixo circular um pouco do ar. Bem, eu tô com um pequeno problema aqui, tô sem internet, a internet vai e volta, acho que foi, não sei se vai ficar ou não, porque é da forma que eu coloco música para vocês, né? Vamos ver se vai entrar dessa vez. Se não tiver, a gente também pode sempre fazer a meditação sem que a gente tenha música, né? Isso facilita muito, é gostoso, é um dos elementos de harmonização, mas não é uma condição sine qua non para que a gente faça a meditação. Então, eu consegui encontrar, né? Vou deixar essa musiquinha aqui para vocês. Se por acaso a internet cair no decorrer, no meio do caminho, então a gente vai continuar sem por uma falha técnica, mas que nada se perde, tudo se aproveita, a lei de Lavoisier. A gente vai aproveitar para treinar, né, a questão de não necessitar ter a música para fazer a meditação, apesar de ser muito gostoso e confortável essa disponibilidade. Bom, então vamos lá, eu estou tentando achar aqui a altura ideal, né, para que isso não interrompa minhas palavras, mas que possa causar um conforto em vocês. Então sente-se na cadeira agora. Você provavelmente já está nessa cadeira, mas se encoste tudo, verifique se as suas costas estão recostadas da forma mais adequada possível. Solte os braços e as mãos sobre as pernas. Solte as pernas e os pés sobre o chão e sinta uma alegria verdadeira que te invade por estar dedicando esse tempo a você, entendendo que dentro moram todas as respostas necessárias a qualquer coisa que você queira, que você deseje fazer. E a vida é um eterno movimento entre esse fluxo que vai, age e faz as coisas pelo ego autocentrado, mas que obedece à tranquilidade que vem da alma e que assim nos ensina entre silêncio e movimento, entre estar numa tranquilidade e fazer a nossa parte, porque sempre há o momento de dar e o momento de receber, porque sempre há o momento de executar e o outro de saber esperar a parte que não nos cabe, saber e exercer o controle e soltar o controle, sempre no momento exato e adequado, como numa luta marcial, como no Kriya Yoga. Vamos nos educando, aprendendo todos os dias, porque em nenhum dia cessa o aprendizado da grande vida, errantes e aprendizes em qualquer esfera que estejamos. Vamos ganhando maestria no controle do que podemos fazer e pedindo aceitação e compreensão daquilo que não nos cabe conceber. Ao invés de ficarmos reclamando, nos voltamos para a realização adequada e suficiente, nem mais nem menos do que necessitamos e do que a vida de nós espera, porque todos vocês, cada um de nós, tem uma missão a executar nessa vida, e quando nos omitimos ou esquecemos
sem consideração em nenhuma etapa dessa grande jornada, o mundo muito perde e somos nós que nos sentimos arrasados, entristecidos por não termos conseguido desempenhar a missão para o qual nós nos designamos antes mesmo de estarmos aqui. Então, respira aliviado e sinta gratidão e felicidade por você estar se dispondo a cumprir a sua missão, entender o que ela é, o que ela representa e se educando de forma completa para que você consiga, como todos nós, com a prática coletiva, fazer o papel que nos cabe. Solte mais e mais. Os braços são desligados junto com as mãos e as pernas também se desligaram. Profundamente relaxados, relaxamos também o abdômen e a respiração. Relaxamos mais e mais. Agora soltam todos os músculos da face. Solta os músculos da face e deixa cair o couro cabeludo como que desligado da cabeça, assim como o pescoço solta e soltam os ombros, não ficando sequer resquício de cansaço ou falta de aceitação. Tudo se dissolve e o corpo relaxa profundamente. Agora, mais e mais relaxado, você se encontra. E nesse relaxamento profundo, nós vamos entrando num silêncio muito grande. Qualquer pensamento intrusivo, você não participa, e se participar, logo sai assim que se dá conta. Tenha em mente apenas uma luz azul. Essa luz é parte da energia vital, vitalizada de forma a proteger seu campo áurico, e ela está ao redor de todo o seu corpo. Essa luz azul mantém a sua frequência e vibração alta e ela vai se condensando, entra pela testa e fica numa posição privilegiada entre os olhos e a coroa, o chakra coronário. Ela está a meio caminho, numa inclinação de 45 graus. É nela que você presta atenção, nessa luz azul, onde existe proteção e onde existe o seu ponto de equilíbrio e concentração. Essa luz é uma luz viva, é energia vital, imantada com proteção e sabedoria. Pode ficar focando nela e nada mais existe além desse ponto e da minha voz. E agora nós vamos entrar em meditação por alguns minutos e assim que o tempo finalizar, eu volto a chamá-lo. Aproveite esse tempo e lembre-se, é só você e a luz azul.
Bem, nós vamos começar a voltar agora, mas vocês puderam perceber o que é entrar nesse estado de meditação, que é necessário seja feito de 10 a 15 minutos para início, todos os dias. Muito bom que seja feito de manhã e à noite, ou na hora do almoço. Interessante que fossem feitas 3 vezes, mas pela dificuldade nem todas as pessoas conseguem dispor desse tempo ou até desejo, porque no começo calar a mente é bem complicado. Então, uma vez para começar, de 10 a 15 minutos, no horário que lhes aprouver, de manhã ou à noite, são horários que há uma facilitação, porque as ondas alfa começam a ganhar prevalência à noite, por exemplo, quando se está com sono, e de manhã você voltou faz pouco, então você tinha teta e alfa antes de despertar, você entra em alfa com muita facilidade, razão pela qual é recomendado esses horários, além de outras situações interessantes. Todas as vezes que você se coloca a meditar, você sente uma alegria muito grande em fazê-lo e sente que você está abrindo as portas da percepção enquanto relaxa e ganha maestria das tuas emoções, porque se vê no observador e deixa de participar do drama da vida, senão de uma forma muito superior, não por desejo de engrandecimento, mas por conhecimento e noção de que não há necessidade de nos perdermos nas emoções confusas que criamos ou que os outros criam, senão saber como transformar emoções densas, inadequadas, em combustível para realizações mais elevadas, fazendo com que esse plano se torne muito mais proveitoso para todos nós. Vamos voltando e essa luz azul que o protegia agora vai ganhando um colorido diferente. Ela é em sua essência branca leitosa, o branco contendo todas as cores, e o roxinho vai transmutando toda e qualquer energia pesada que possa ter ainda ficado no caminho, energizando o seu corpo e vitalizando todos os músculos e órgãos. E você vai se sentindo muito bem. Cada vez que você faz a meditação e pratica o silêncio, melhor você se sente. E podemos ir voltando e sentindo os braços e as mãos, as pernas e os pés. Todo o corpo volta. E nós retornamos e finalizamos mais um dia de aprendizado, de possibilidades. Muita gratidão ao Criador pela possibilidade do raciocínio, do aprendizado, de poder conversar com vocês, da presença de todos e por esse exercício coletivo. Muito obrigada a todos e cada um de vocês, e eu desejo que todos que aqui estiveram e que vão estar recebam as bênçãos do alto, que o coração se abra, que o chakra cardíaco seja inundado de amor, gratidão e tranquilidade, que passe a prosperar cada um de vocês e que o eu sou seja a meta a ser alcançada todos os dias até que ele se torne prevalente e o ego referência não se perca e nem seja ignorado, mas assuma o seu posto adequado, não usurpando o lugar do eu sou. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Meu Deus interior, saúde o seu Deus interior.